Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma discussão e mais uma oportunidade da gente poder discutir, né, sobre a realidade que nós vivemos. E na nossa aula de hoje, dia 1º de julho, a gente vai continuar nossa discussão sobre o meio ambiente e a relação com a sociedade. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a agricultura familiar, sobre agronegócio, que é agroecologia, que são conteúdos fundamentais e que estão cada vez mais fazendo parte das nossas discussões em sociedade. Então, bora lá. Bom, gente, primeiro vamos aqui até relembrar, né, sobre o que é o meio ambiente, né, um conteúdo que inclusive nós já discutimos em aulas anteriores, e nós sabemos que o meio ambiente, ele engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. Então, é basicamente, gente, tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais e, é claro, nós, os seres humanos. A preservação, né, e é por isso que é muito importante que a gente consiga preservar. Então, a preservação do meio ambiente faz parte dos temas transversais presentes nos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. É por isso mesmo que nós estamos aqui agora discutindo durante a nossa aula de sociologia. Pode até gerar um estranhamento, né, da gente dizer assim, por que meio ambiente na aula de sociologia? Porque a ideia do meio ambiente, da sustentabilidade também engloba as questões sociais e humanas, gente. Então, é claro que se engloba, é óbvio que a sociologia ela também vai se interessar, ela vai querer entender este processo. A preservação do meio ambiente, gente, faz parte, né, dos PCNs, como eu expliquei, e o seu objetivo é incitar, né, estimular em vocês a importância de preservar o meio ambiente e os problemas, é claro, causados pela nossa intervenção no meio ambiente, porque é justamente o ser humano que gera este impacto. Aqui, né, eu trouxe essa frase do Nelson Nefussi, que é no livro A Ferro e Fogo, a História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira, de 2004, em que ele diz: cada comunidade tem um controle de poluição que merece. Porque a gente precisa compreender que as nossas ações humanas, elas estão diretamente ligadas ao ambiente que nós vivemos, gente. A gente vive dentro de um planeta, né? Não é aqui uma questão aleatória, no nada. Então, a gente precisa se preocupar, porque, de fato, é um tema que, né, é basicamente também sobre a nossa própria sobrevivência. Então, nós iremos aqui, né, durante todo o nosso mês de junho, na verdade, nós discutimos e conhecemos o Brasil, né, a partir da chegada dos primeiros seres humanos, ainda durante o processo da pré-história, passando pela colonização portuguesa, a industrialização e até a chegada aos nossos dias. E durante todas essas nossas aulas, nós entendemos que o desenvolvimento inadequado da agricultura e o chamado progresso têm sido os grandes responsáveis pelo histórico da degradação ambiental, né? Compreender que não é um processo atual, mas sim é um processo que já vem há bastante tempo, ainda durante o processo lá da pré-história, né, em que, quando a gente estuda sobre a ocupação do continente americano, né, para que, de fato, a gente consiga perceber o impacto das nossas ações dentro do meio ambiente. O ambiente muda justamente porque o ser humano gera um impacto muito profundo dentro desses espaços naturais.
E aí, de que sociedade nós estamos falando, né? Em que sociedade é que nós vivemos? Vocês já pararam para refletir se é uma sociedade que ela se importa, que ela se interessa pelos problemas ambientais ou não, gente? Então, olha, evidentemente, né, nós estamos falando de uma sociedade que é baseada no sistema capitalista, que valoriza o lucro e que incentiva um consumo acelerado e desenfreado. Daí que podemos dizer que é natural, né, e eu coloquei entre aspas, que de fato existe uma exploração da natureza como jamais vista. E é claro que com isso a gente tem uma produção gigantesca de lixo e gera-se muitos problemas ambientais, porque a gente ainda tem um problema que é o do saneamento básico, da coleta de lixo, né, de uma coleta que seja mais sustentável, que a gente, né, poderia ter uma cultura muito maior de reciclar todo esse lixo. E olha que a gente produz muito, mas muito lixo. E aí eu trouxe aqui, né, de acordo com Gramsci, que é um importante intelectual italiano, né, que a gente estuda bastante durante a sociologia, todo o seu conceito sobre ideologia, dominação hegemônica, né, ele acabou sendo morto nos porões fascistas do Mussolini, na Itália, e ele disse que o indivíduo comum ele tem um poder limitado de transformação social. Isso é muito interessante, né? Em que o indivíduo comum, né? Eu, você, nós temos um poder limitado de transformação social. E o mesmo não pode se dizer quando a gente fala de uma luta, gente. Né? Uma luta, é preciso do coletivo. Então ele diz, olha, o indivíduo pode multiplicar-se por um número imponente de vezes e obter uma mudança bem mais radical do que à primeira vista pode parecer possível. Então, é aquela ideia de que a gente precisa se organizar. Entra aqui também a questão da consciência política. Lembrar que política não é apenas processo eleitoral. A política ela é construída no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente precisa ter consciência em relação aos nossos direitos, porque quando um direito ele não estiver sendo colocado em prática, a gente precisa justamente se movimentar para que a gente consiga gerar uma transformação. E lembrar, é claro que isso aqui é um trabalho que coletivo, gente. Existem mudanças que são impossíveis de acontecerem se não existir, de fato, uma movimentação da sociedade como um todo. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente consiga perceber como é fundamental, como é importante que a gente consiga defender o território e o meio ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, nessa história aqui, né, é óbvio que o papel do ser humano a gente consegue perceber que é o grande vilão. Porque à medida que nós, né, seres humanos, vamos interagindo com o meio ambiente, e quando a gente age de uma forma ambiciosa, de uma forma que seja irresponsável, em que a gente incentiva o consumo desenfreado, claro que isso vai gerar consequências. E o problema é que muitas vezes a gente acha que essas consequências, elas são apenas futuras, mas não, gente, essas consequências elas também estão aqui no presente. Né? A gente acha, é o meio ambiente, então essa consequência ela só vai vir, né, lá para daqui a 15, daqui a 100 anos. Não, essas consequências elas já estão agora. Então, nós não podemos perder, né, de vista, naturalmente, a importância da agricultura, a importância, né, dos meios que levam ao progresso e
em todos os níveis para a humanidade, né? E os seres humanos, gente, deveriam atuar nesse processo. A gente precisa ter uma consciência de que uma vida é muito mais importante do que um lucro, né, a todo custo, de que o ambiente, o meio ambiente, a natureza, os nossos recursos naturais, né, deveriam ser levados em consideração como algo de fato muito importante, mas infelizmente nós sabemos muito bem que na prática não é isso que ocorre. Bom, então a decisão inicial, ela é individual, mas a eficácia dos resultados passa por uma ação coletiva. Não basta uma decisão do indivíduo, né? Olha que interessante. Não basta uma decisão do indivíduo. O peso está no agir coletivo. A gente precisa do agir coletivo. A gente precisa da sociedade como um todo, compreendendo como é importante a gente defender, a gente proteger o meio ambiente que nós estamos inseridos. Então, a questão é que sustentabilidade, responsabilidade social e ambiental estão na ordem das discussões sociológicas, né? Já que a sociologia ela se interessa pelo ser humano, pelas interações em que a gente mantém com outras pessoas e com o ambiente social em que nós estamos vivendo. Então, é claro que ela também se interessa pela questão da sustentabilidade, porque nós já aprendemos aqui que a sustentabilidade ela tem uma relação direta com as questões sociais, com as questões econômicas e, claro, com as questões ambientais. Bom, então, o capital natural da Terra vem sendo ameaçado a cada dia justamente devido aos avanços, aos interesses econômicos, à expansão agrícola, aos assentamentos urbanos que ocorrem de uma forma muito desorganizada, ao desmatamento, à especulação imobiliária, em que a ideia acaba retirando o verde, né? O processo de urbanização no Brasil, que também tem início durante o século XX, principalmente ali a partir da década de 40 do século XX, e que também ocorre de uma forma muito desorganizada, né? E com isso nós já sabemos, vai se gerando muitos problemas sociais, como a pobreza, o crescimento da pobreza, das favelas, da criminalidade, e é claro que também com muitos problemas ambientais, com a poluição, por exemplo. Então, são muitas questões que acabam aqui ficando envolvidas, né, gente? E aí eu trouxe aqui uma curiosidade, né, porque que a gente discutiu durante todo o nosso mês de junho sobre a questão do meio ambiente, é que o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele é comemorado no dia 5 de junho, uma data inspirada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. E o Dia do Combate à Poluição é comemorado no dia 14 de agosto. Já que o meio ambiente, né, tem as questões envolvendo o meio ambiente, não é uma questão de agora, né, mas que já tem bastante tempo. Então, agora a gente vai analisar o outro ponto da nossa aula, que é a agroecologia. Bom, gente, a agroecologia é o quê? É uma ciência que fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas, tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando assim um agroecossistema sustentável. Então, percebo que quando a gente fala na agroecologia, que é essa ciência, ela se importa com o quê? Olha aí, com questões culturais, com questões econômicas e também com questões sociais. Por isso que eu coloquei aqui os 3 princípios da agroecologia. O primeiro deles é por uma sustentável ambientalmente, né? A
a agroecologia, gente, ela visa a utilização de técnicas que não agridam o meio ambiente, né? Ela usa técnicas que ela acaba se inspirando na forma como a natureza utiliza os seus próprios recursos. Uma outra característica é que ela é viável quando a gente pensa do ponto de vista econômico, porque a agroecologia ela utiliza recursos locais de uma forma coerente e não concentrando a renda em nenhuma etapa. Então, é devido a isso que ela consegue preços e lucros que sejam justos e que a sociedade como um todo seja beneficiada. A outra característica, o outro princípio da agroecologia é que ela é justa socialmente, né? Porque ela procura a autonomia de todos, descentralizando a produção de alimentos e estabelecendo comunidades com segurança alimentar, ainda mais em uma realidade em que o Brasil está inserido, que como a gente analisou na última aula, o Brasil infelizmente voltou a entrar no mapa da fome, em que nós temos uma média de 33 milhões de pessoas que vivem com uma insegurança alimentar, que vai de níveis leves, de um nível leve até o mais grave, que é quando de fato falta comida. Então, por isso que é muito importante que, agora que a gente sabe que ele voltou para o mapa da fome, o que que se faz? Né? Como que a gente pode resolver um problema como esse, que é tão grave, que afeta a dignidade humana? E aí a gente tem, né, como resposta a agroecologia, né? E aí, por isso que eu trouxe aqui as 5 coisas que você precisa saber sobre agroecologia, e eu trouxe esse conteúdo aqui, eu tirei lá do site do Greenpeace, em que é uma referência quando a gente fala em relação à discussão, preservação e ações voltadas para o meio ambiente, né? E tudo isso aqui é feito por especialistas, por pesquisadores da área, do meio ambiente, da sustentabilidade, da agricultura familiar, da agroecologia. Então, aqui é bem interessante, porque não tem nada de achismo. De fato, a gente utiliza aqui dados, né, gente, de órgãos que são especializados nesse assunto, ok? Então, vamos aqui para o primeiro ponto, né, que é fundamental que a gente entenda aqui, por que a gente precisa, né, por que é tão importante a agroecologia. Então, o primeiro ponto é: a agroecologia cuida da nossa saúde e do meio ambiente ao mesmo tempo. Por quê? O primeiro ponto, as vantagens para a sua saúde. Quando a gente tem um alimento que é produzido dentro, né, baseado em uma ciência agroecológica, nós temos o quê? Menos exposição a agrotóxicos e a outros produtos químicos que são altamente nocivos e utilizados naquela agricultura convencional e industrial. E é claro que esses agrotóxicos, esses químicos, gente, esses produtos químicos podem causar doenças como câncer, a malformação fetal, disfunções hormonais e também reprodutivas. O outro ponto é que a agroecologia ela é vantajosa para a saúde, porque ela tem o aumento da nutrição humana, né? Aumento da nutrição humana devido à maior variedade e qualidade dos alimentos. Bom, e as vantagens para o meio ambiente, quais são? Primeiro, a agroecologia, ela vê a natureza como uma aliada, né? Ela não vê a natureza como um local em que ela vai poder tirar recursos pensando aí na questão do lucro, exclusivamente, né? Mas é claro que a agroecologia, ela também leva em consideração o lucro, né, gente? Mas não é somente isso, é óbvio, leva muito mais em consideração a qualidade, né, dos alimentos que chegam até a nossa mesa, tá certo? Então, as vantagens da agroecologia para o meio ambiente são: primeiro, ela vê a natureza como uma aliada na produção de alimentos e não como algo perigoso, que deve ser controlado ou exterminado para que somente uma cultura se desenvolva.
né? Então, um ponto interessante é que existe uma diversidade de espécies, de alimentos, de plantas, de sementes, de técnicas, né, para retirar esse alimento, esses produtos da natureza. Outra vantagem para o meio ambiente é que existe mais respeito aos processos naturais dos ecossistemas, ao solo, à água e às espécies animais e também vegetais. Outro pontinho, menor dependência de combustíveis fósseis, cuja queima é um dos grandes motores de emissão, né, e de gases do efeito estufa. Isso também é muito interessante, essa menor dependência dos combustíveis fósseis, né, porque essa queima, nós já sabemos que gera as indústrias, né, gente, elas geram ainda mais poluição para o meio ambiente. Então, a agroecologia, ela também visa na questão da poluição, óbvio, que ela está preocupada com o meio ambiente. Bom, outro fator que a gente precisa aqui analisar é, ao comprar alimentos agroecológicos, você fortalece agricultores e agricultoras familiares, né? Então, vamos ver aqui um dos pontos, olha, vantagens de encurtar o caminho entre a roça e o seu prato. É o acesso a alimentos que são mais frescos, que são mais baratos. E esses alimentos são mais frescos justamente pelo cuidado com a terra, pelo transporte, que às vezes é mais rápido. Esses alimentos ali não ficam em galpões durante dias ou algumas horas até conseguir chegar na sua mesa. E ele ainda consegue ser mais barato também. A outra vantagem é o fortalecimento da conexão entre as pessoas, porque as mãos que cultivam o seu combustível diário, que é a comida, gente, acaba ganhando um rosto, né? Então, aí na tela, uma foto, né, que eu também tirei do Greenpeace, que é quando as mãos que cultivam o seu alimento ganham um rosto. Então, o laço entre as pessoas se fortalecem, porque você sabe quem são as pessoas ali que plantaram o seu alimento. As pessoas que estão trabalhando de uma forma direta para que aquele alimento ele chegue de uma forma simples, saudável e também mais barata na sua mesa. Outra vantagem é que o produtor ele é melhor remunerado, né? E aí ele não fica refém de intermediários como as grandes redes de varejo, que impõem condições comerciais bastante injustas para os pequenos agricultores, porque afinal de contas a indústria ela quer lucrar. E nós sabemos que dentro de um sistema capitalista, esse comércio, essa indústria, ela lucra em cima da força de trabalho dos trabalhadores, né, gente? Então, é por isso que acaba também, esse produtor, ele acaba sendo mal remunerado, porque e lembra que 70% do alimento que chega na nossa mesa, ela vem de forma direta, é da agricultura familiar. Outra vantagem aqui da agroecologia é que os alimentos agroecológicos, eles podem alimentar todas as pessoas. A agricultura de base orgânica e agroecológica, ela é totalmente capaz de alimentar as pessoas no Brasil e no mundo afora. E mais do que isso, gente, esse tipo de produção, ela é a forma, olha aqui, esse tipo de produção é a forma mais segura e sustentável de produzir comida de verdade, que é saudável para as pessoas e para o meio ambiente ao longo prazo. Por que ela é mais saudável? Porque quando a gente pensa dentro desse sistema, dessa organização capitalista, é muito valorizada a comida industrializada. Aquela comida que tu compra ali no supermercado, uma comida que é muito baixa em nutrientes, né? Uma comida que muitas vezes ela pode ser congelada ou ela pode ficar aí na tua despensa durante meses e que ela tem, de fato, muito menos nutrientes, né, para o nosso corpo. Então,
É óbvio, né, gente, que uma comida de verdade é o arroz e o feijão, que é a base justamente da nossa culinária brasileira. E é o que sustenta, é o que dá força para o nosso organismo. E quando a gente pensa em uma alimentação de verdade, saudável e que consiga sustentar o nosso corpo, é a agricultura familiar que mais coloca alimento de verdade na nossa mesa. A agricultura familiar, ela é a maior responsável pela produção agroecológica do Brasil. Ela produz cerca de 70% da nossa comida. Olha aí, gente. A agricultura familiar ela produz cerca de 70% da nossa comida e ela representa 67% dos empregos da agropecuária do país, né? Segundo o último censo agropecuário brasileiro, que é do ano de 2017. E aí um exemplo de sucesso no Brasil é a nossa agricultura familiar. Hoje o Brasil é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. Olha aí, né? Quando a gente diz, mas a agricultura familiar chega a 70% da nossa mesa, mas aí cadê a indústria, né? O agronegócio? E olha aí, gente, o Brasil é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. E grande parte dessa produção é garantida pelas mãos de 363 famílias assentadas do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, o MST, em áreas de reforma agrária, distribuídas em 13 municípios do Rio Grande do Sul. Na safra de 2018-2019, a área plantada foi de 3.433 hectares, o equivalente a mais de 4.800 campos de futebol. Então, de fato, é um tamanho que muitas vezes a gente nem consegue ter uma dimensão, uma noção da dimensão desse espaço, né, gente? Então, a estimativa de colheita foi de cerca de 16 mil toneladas de arroz. Então, é algo realmente muito significativo e é um grande exemplo que tem aqui dentro do nosso país e por isso que é muito importante que a gente consiga se ligar, que a gente consiga valorizar e entender a importância de cada vez mais a gente ter uma produção agroecológica. Outra vantagem aqui da agroecologia é porque ela é sinônimo de diversidade. E o que isso significa, gente? É que as vantagens da diversidade na produção de alimento é mais saúde e nutrientes para o nosso corpo. Além disso, a Fiocruz ela mostrou que a diversidade na alimentação é uma ótima aliada no combate à desnutrição infantil. Outro fator é que ela ajuda na manutenção dos ciclos da vida, ou seja, né, o que isso significa? Que a variedade de espécies torna tudo mais colorido, tirando a monotonia, né, a terra ela fica abastecida com nutrientes essenciais, porque nós já sabemos que a monocultura ela não é vantajosa, ela não é benéfica para o solo. Então, a gente tem um solo mais fértil, uma terra mais fértil, mais úmida, né, sequestrando, podemos dizer assim, carbono e mantendo serviços essenciais para a natureza, como a chuva, e é claro que isso vai ser fundamental para a continuidade da vida animal e também para a continuidade da vida vegetal. Outra questão, outro benefício é que fortalece a soberania e a segurança alimentar. Por exemplo, se uma determinada cultura, né, plantação de feijão, for duramente impactada por uma estiagem, né, por um período de seca ou por o excesso de chuva, porque, gente, tudo na natureza precisa de equilíbrio, porque se a gente tem seca é prejudicial e se a gente tem chuva demais também é prejudicial. Então,
Então, se uma plantação de feijão, por exemplo, ela foi impactada ou por um longo período de seca, ou por um excesso de chuva, né? Outra variedade ela pode ser mais resistente, ela pode vingar, evitando que a população sofra sem este alimento básico na nossa dieta alimentar. Então, olha aí como é importante, né? A gente não ter a plantação de um único tipo, a gente precisa de diversidade. Isso também é fundamental para a terra, para que ela seja úmida, para que ela seja fértil e para que ela garanta a manutenção também, né, da natureza e das espécies vegetais e animais também. A quinta característica é que a agricultura com diversidade biológica e social tem um potencial econômico. E esse aqui é muito interessante porque os defensores do agronegócio dizem que a agroecologia ela não gera um avanço econômico e é claro que isso é mentira, né? Então, olha aí as vantagens da agricultura com a floresta em pé. Valorização de alimentos nativos que a Amazônia, o Cerrado e outros ambientes naturais têm a oferecer, como o açaí, né, que hoje todo mundo aí gosta daquele açaí, né? Olha aí, gente, como que a gente vai conseguir manter isso? Então, o açaí, o guaraná, o buriti, as castanhas, as frutas, as sementes e muitas outras culturas. Outro ponto, ajuda a garantir a sobrevivência e a autonomia, né, a independência de populações tradicionais, as ribeirinhas, né, as pessoas que moram próximo às nascentes dos rios, aos rios, na verdade, agroextrativistas, quilombolas indígenas que possuem valiosos conhecimentos sobre os sistemas alimentares agroecológicos, né? Conhecimentos esses que foram acumulados por anos e como a gente já viu nas aulas anteriores, justamente essa populações tradicionais como as ribeirinhas, os quilombolas e as indígenas que acabam sendo impactadas pelo uso desorganizado, desenfreado, pelo desmatamento do meio ambiente. Outra vantagem da agricultura aqui, agroecológica, né, é intensificar o combate ao desmatamento, que faz com que o Brasil ganhe competitividade econômica, gente, porque lideranças de outros países já deixaram claro que não querem mais comprar produtos manchados com a destruição florestal. Nós vimos aqui na aula passada algumas imagens, né, de como que as áreas verdes na Amazônia elas estão diminuindo cada vez mais. Um quarto fator é que é uma ótima oportunidade para que o Brasil não se limite à exportação de commodities, né, que são justamente aqueles produtos que têm muitos agrotóxicos também e que conseguem longas viagens, né, porque não estragam com tanta facilidade, que é a soja, né, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, o milho, o algodão. E aí, o terceiro ponto, né? Então, foi fundamental a gente compreender a importância da agroecologia e é por isso que também é importante a gente entender o que é o agronegócio e de que forma que essa agroecologia, que é mais orgânica, que é mais saudável, também acaba sendo impactada pelo agronegócio. Então, gente, o agronegócio, ele é um termo utilizado para fazer referência ao contexto socioespacial da produção agropecuária, né? Então, o agronegócio também é uma agricultura, só que ela é industrializada, ela é completamente voltada para o comércio, e aí inclui todos os serviços, como as técnicas, os equipamentos, as sementes que são utilizadas. E esse setor da economia envolve uma cadeia de atividades que inclui a própria produção agrícola, né, como o cultivo do café, do algodão, a pecuária, por exemplo. Também envolve a demanda por adubos e fertilizantes, porque o agronegócio é uma produção que precisa ser rápida. Então, é por isso que se utiliza adubos industrializados, desenvolvimento de máquinas agrícolas,
a industrialização de produtos no campo, como o óleo, os cigarros, o café solúvel, o desenvolvimento de tecnologias, né, para que essas atividades elas possam ser mais rápidas. Então, é claro que isso também vai gerando todo um prejuízo dentro do meio ambiente, né? E o agronegócio, gente, ele é totalmente dependente das grandes extensões de terras. Então, é por isso que entra um outro conflito, que é o latifúndio. Então, a manutenção do latifúndio e o avanço para cima das áreas quilombolas indígenas e da Amazônia é o grande problema, que é por isso que o agronegócio acaba sendo muito criticado, porque não tem uma preservação da área verde. A ideia é utilizar aquela terra. Então, por isso que nós temos muitos conflitos, como a gente viu na aula passada, porque nós temos um avanço para as áreas da população tradicional, né, as quilombolas, as indígenas, porque, é claro, o meio ambiente ele não é preservado. Se pensa apenas no quê? Na ideia do lucro, né? Então, o agronegócio é a parte da lógica, né, que precisa dessas terras para aumentar a sua produção e, óbvio, os seus lucros também. E aí, um outro ponto muito importante, né? Isso aqui eu vou deixar para a gente poder discutir. Eu até coloquei, ó, atenção, na nossa próxima aula, iremos analisar cada tópico acima de uma forma bem específica. Isso aqui eu também tirei lá do site do Greenpeace, que tem uma referência mundial. Então, as maiores mentiras do agronegócio. Primeiro, sem agrotóxicos não tem comida para todo mundo. Nós sabemos que é mentira, a gente acabou de analisar aqui todas as vantagens da agroecologia. A segunda mentira é que a agricultura brasileira depende de fertilizantes, como o potássio. A terceira mentira, há muita terra para pouco indígena, né? Nós sabemos que o número de indígenas de fato diminuiu, comparados antes da chegada dos portugueses, que nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas espalhados por todo o território brasileiro, mas a gente não pode dizer que existe pouco indígena, né, gente? Na verdade, o que não existe é o respeito pela terra dos povos indígenas, que não está ligado apenas a uma questão física, mas sim a uma questão de história, de cultura, de memória. A quarta mentira é as leis de proteção ambiental atrapalham a economia do Brasil. E a quinta mentira, que é a grilagem, lembra que a gente estudou sobre a grilagem na aula passada, beneficia a agricultura familiar. Então, na nossa próxima aula, eu vou trazer novamente isso aqui, para que a gente possa detalhar cada fator desse aqui sobre o agronegócio. É um conteúdo fundamental e que gera um impacto muito profundo na forma como a gente vive, a nossa relação com a produção de alimentos no Brasil e também a nossa relação com o meio ambiente, né, no qual nós estamos aqui inseridos. Bom, aqui nós temos uma questão valendo frequência. Em todas as aulas aqui, nós já sabemos que as nossas aulas da sexta-feira são aulas que são gravadas. Então, toda aula nós temos aqui atividades e que é fundamental que vocês peguem essas atividades, que vocês respondam justamente para que vocês possam ter certeza que estão entendendo o conteúdo, que está tudo certinho. Então, eu deixo as questões no slide, eu também sempre coloco o gabarito para que vocês possam pegar essas questões e levar até os professores presenciais de vocês para que ela possa valer frequência. Então, aqui essa primeira questão, vou ler, vou explicar para que você consiga responder. Então, ela diz assim, a agricultura ela foi responsável por mudanças significativas nos padrões de fixação e distribuição das populações humanas. Que alteração nos fluxos de pessoas ocorreu com o advento da atividade agrícola? E aí, gente, quais são as transformações que a sociedade, né, ela é impactada com o advento da atividade agrícola?
Segunda questão. Alguns estudiosos afirmam que estamos passando por uma nova revolução agrícola. Sim, né? Porque novas técnicas dentro da agricultura, elas estão sendo utilizadas, novas pesquisas sempre estão sendo feitas, né? Para que a gente tenha cada vez mais conhecimento em relação à natureza, em relação ao meio ambiente, de que forma que a gente pode ter acesso a um alimento mais saudável. Então, a questão diz: essa afirmação tem origem no surgimento de um novo elemento na produção agrícola mundial. Qual é esse elemento? São apenas duas questões, né? Então, bom, gente, então fica aí as questões para que vocês possam responder. Lembrando que é fundamental que vocês possam fazer esse exercício, porque é uma forma que vocês vão saber, né, se estão entendendo o conteúdo ou não, tá bom? Então, nós encerramos aqui hoje mais uma aula. Hoje nós discutimos sobre agroecologia, agronegócio, a gente discutiu sobre agricultura familiar, que nós vimos aqui que 70% do alimento que chega aí na sua mesa é agricultura familiar. Então, vimos todas as vantagens, de que forma que o alimento com a agricultura familiar, agroecologia, pode ser muito mais saudável, pode ser muito mais barato e, é claro, acaba ocorrendo uma preservação muito maior do meio ambiente. É claro que isso é fundamental, ok? Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que você tenha conseguido entender a importância da agroecologia e de que forma que existe uma relação direta entre meio ambiente, produção alimentar e também, né, a forma como a gente vive dentro desse coletivo que é a sociedade. Ok? Então, nós encerramos a nossa aula aqui. Eu desejo a você aí uma ótima noite, uma ótima semana e nos encontraremos aqui na nossa próxima aula em que a gente vai fazer um resumo, uma revisão de todos esses pontos aqui importantes que já discutimos sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, questões econômicas, sociais e ambientais, ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até a nossa próxima aula.